que Mato Grosso é considerado Amazônia, né? Muitos anos atrás, o único incentivo, o único recurso que tinha parado era o recurso da Sudam. Ah, sim. Que era aí o Jonas Pinheiro trabalhou muito para incluir Mato Grosso na Amazônia. Pode ir? Começar? Para poder... Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Hub Amazônia, a Casa da Amazônia, na COP29, em Baku. Nós vamos começar o nosso segundo dia de discussões aqui no espaço, com um painel organizado pelo Estado do Mato Grosso, que vai falar sobre rastreabilidade da cadeia pecuária. Eu vou passar a palavra para a reitora da Universidade do Estado do Mato Grosso, Vera Maquia, que vai conduzir a discussão. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. É uma alegria imensa estar aqui, representando o nosso estado de Mato Grosso, que é um estado que tem se destacado no Brasil e no mundo como um grande produtor de alimentos, não é? E como um estado que se desenvolve muito acima da média dos estados brasileiros e que tem apresentado ao mundo soluções inteligentes para que a gente possa construir um mundo mais sustentável. Hoje nós vamos discutir um pouco aqui, nesse painel, os desafios e as oportunidades da produção da carne, não é, que é de interesse de todos os países do mundo, já que nós estamos discutindo um momento em que não basta produzir a carne, é preciso produzi-la dentro de um protocolo de exigências que tem a ver com segurança alimentar, com o interesse econômico dos países. Nós temos aqui hoje a presença do nosso secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, o nosso César Alberto Miranda dos Santos Costa. Temos também o Giovanni Michelon de Castro, que é consultor do Instituto Mato Grossense de Carne, o IMAC. Temos o Fernando Sampaio, que é o diretor de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a BIEC, e eu começo, então, passando a palavra para o nosso secretário da SEDEC, o César Miranda. Bom dia a todos, obrigado, professora. É uma honra muito grande estar aqui, nesse espaço da Amazônia brasileira, falando um pouco do nosso Mato Grosso. Falar de Mato Grosso é muito fácil. Mato Grosso é o estado, é o lugar do planeta que mais se produz proteína vegetal e animal e com uma grande biodiversidade, com muita sustentabilidade. Somos os maiores produtores de soja, de milho, de algodão, de gergelim, de biocombustível, de etanol de milho, e temos o maior rebanho bovino brasileiro. E preservamos 62% do nosso território. Nós trabalhamos muito com questões de mercado, de sustentabilidade, por isso o Estado de Mato Grosso tem um Instituto Mato Grossense da Carne, idealizado e criado exatamente para promover a carne mato-grossense, mostrar ao mundo que nós temos uma carne de excelente qualidade, saborosíssima. Fizemos um grande concurso o ano passado, e hoje temos um corte específico de Mato Grosso, a exemplo do New York Steak, nós temos o MT Steak, que tem sido um sucesso. Nós estamos vindo, eu e Giovanni, meu parceiro de viagem, agora de Xangai, participamos da maior feira de comércio da Ásia, que é a CEE, na China, em Xangai, e foi um sucesso pelo segundo ano o nosso MT Steak. Então aqui os amigos da ProSoja que estavam lá e presenciaram isso. E o Instituto Mato Grossense da Carne, que a exemplo dos outros que existem, só tem 4 no mundo, a Argentina tem 1, Uruguai, Austrália e Mato Grosso, né? Ele vem com uma pegada muito grande de unir não só o produtor, o pecuarista, mas também a indústria frigorífica e o governo, porque tem que ser políticas de Estado, para que a gente possa promover e mostrar ao mundo que nós temos uma carne altamente sustentável.
Então, o IMAC desenvolve uma série de programas, inclusive junto com o Ministério Público Federal, com outros órgãos federais e estaduais de controle, criando condições para que a nossa carne seja aceita em todos os lugares, mostrando a sua sustentabilidade, mostrando também, obviamente, a sua qualidade, mas sempre visando atender o mercado e não criando normas e regras que atrapalhem a nós mesmos. Somos, como eu disse aqui, Mato Grosso, se vocês olharem no mundo e pegarem as 5 maiores regiões no mundo, professora Vera, que produzem alimentos, nenhuma, nem Califórnia, nem na China, na Índia, nenhuma produz tanto alimento e preserva tanto o seu território como Mato Grosso. Então, a gente fala com isso de cabeça erguida, com muito orgulho, e estamos prontos para mostrar para o mundo que podem confiar no Brasil, podem confiar em Mato Grosso, que nós vamos estar sempre na vanguarda da sustentabilidade e garantindo a todos os habitantes do nosso planeta Terra a tão necessária segurança alimentar, porque eu sempre brinco, eu sou um defensor do meio ambiente, mas se a gente busca a preservação ambiental, busca mudar práticas agrícolas e pecuárias para que nós não afetemos o clima do planeta, mas com um objetivo principal, que é o ser humano. Nós precisamos garantir a sustentabilidade e a qualidade de vida do ser humano. O Giovanni, que já foi apresentado pela professora, que é consultor jurídico do IMAC. O IMAC tem uma equipe muito pequena, mas altamente eficiente. Vai fazer uma apresentação do nosso Passaporte Verde, que é um conjunto de ações e de políticas construídas junto com a indústria e junto com o pecuarista, para que a gente possa realmente mostrar a sustentabilidade. Estamos finalizando o projeto de lei da rastreabilidade do indireto, que é o bezerro, né? Demoramos mais do que gostaríamos, mas isso teve um motivo, professora. Nada que se faz em Mato Grosso é construído ou é decidido dentro do ar-condicionado. Esse projeto tem sido debatido junto com o produtor, junto com a indústria que conhece o mercado, para que ele atenda a todos os protocolos necessários, para que a gente atinja todos os mercados, mas também dê melhoria na qualidade de vida, na renda do produtor rural e na preservação ambiental. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário César Miranda. Vamos agora passar a palavra ao Fernando Sampaio, da ABIEC. Por gentileza, Fernando. Tá ligado aqui? Alô. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite aí do Estado do Mato Grosso para estar aqui, né? Mato Grosso foi minha casa aí nos últimos 6 anos, lá na PCI. O César era um dos meus chefes, tinha vários, né? O César era um. Mas eu acho que Mato Grosso tem inúmeras vantagens competitivas, né, na produção de alimentos, na preservação, como o secretário falou. Na ABIEC, assim, a ABIEC hoje tem 43 indústrias no Brasil inteiro, mas Mato Grosso é o maior produtor, maior exportador. Essas 43 indústrias representam 80% do abate com CIF no país e 98% das exportações. E a ABIEC nasceu justamente para fomentar acesso a mercados no exterior. A ABIEC foi fundada em 1979. O Brasil teve uma evolução muito grande no controle sanitário, que permitiu que a gente abrisse novos mercados. E houve também uma aposta do governo, né, nas indústrias nacionais, que hoje se tornaram grandes multinacionais da proteína. E quando a gente fala de acesso ao mercado, na ABIEC, normalmente a gente usava assim, a imagem de uma escadinha, né? O primeiro degrau
para você acessar o mercado é justamente garantias sanitárias. Nenhum outro país vai deixar o teu produto entrar se você não garantir que ele não está levando nenhuma contaminação, nenhum problema de saúde, seja animal ou humana. Então o Brasil é muito bom nisso, né? As nossas indústrias, o Serviço de Inspeção Federal, o que a gente tem hoje permite que o Brasil acesse mais de 150 mercados no mundo todo. O segundo degrauzinho dessa escada tem a ver com acordos comerciais. E aí o Brasil está um pouco para trás, né, quando você compara com a Austrália, Chile, Uruguai, países que têm acordos bilaterais com muitos mercados. O Brasil, por estar amarrado no Mercosul, a gente tem muito poucos, né? Esses acordos comerciais são o que te permite ter tarifas diferenciadas, cotas para exportar, enfim. E por último, né, o último degrauzinho é uma questão de imagem do país, imagem do seu produto, a reputação que se cria lá fora, né? E o que vem acontecendo nos últimos tempos, assim, é que a discussão toda de clima e conservação de biodiversidade, ela vem adicionando algumas camadas nesses degrauzinhos. Então hoje o mercado, ele não pede só garantia sanitária, ele pede também garantias socioambientais. Você precisa demonstrar a origem legal da sua carne, demonstrar um impacto positivo. E quando a gente fala de acordos comerciais, não tem nenhum acordo hoje sendo negociado pelo Brasil ou pelo Mercosul, nenhum acordo comercial no mundo que não inclua questões ambientais e de clima nas negociações. E em relação à imagem, assim, o Brasil é um país que teve um histórico recente de ocupação territorial. O Mato Grosso, por exemplo, o secretário falou, tem mais de 60% conservado. Mas a gente ainda tem uma imagem da pecuária, principalmente, associada com desmatamento, né? Quem está lá de fora olhando para o Brasil no satélite, a primeira coisa depois que a floresta some é pasto e boi que aparece no lugar. Então, é um ponto que precisa ser trabalhado, né? Apesar de ser uma pequena parte da nossa produção. E aí, quando a gente fala de rastreabilidade, e não é que o Brasil não tenha rastreabilidade, né? A gente tem um sistema de rastreabilidade que foi construído para atender questões de saúde animal e saúde humana. O que a gente está falando é de adicionar uma camada de controle ambiental nessa rastreabilidade. A gente tem nessas COPs duas grandes discussões acontecendo, né? Uma é sobre transição energética, como é que você sai dos combustíveis fósseis para uma matriz energética que possa mitigar emissões de gases. E a gente tem uma discussão muito grande sobre transição em sistemas alimentares. E essa discussão de transição em sistemas alimentares quer dizer o quê? Que a gente precisa continuar produzindo, exportando carne, qualquer outro tipo de alimentos, mas ao mesmo tempo trabalhar para que se reduza o impacto dessa atividade. E a gente tem um potencial gigantesco para fazer isso, né? A gente consegue produzir mais, e o Brasil vem fazendo isso nas últimas décadas. Mato Grosso também, quer dizer, você tem toda a tecnologia de agricultura agropecuária de baixo carbono, onde você consegue aumentar a produção e você consegue reduzir emissões de gases, sequestrar carbono, enfim. É uma oportunidade muito grande que a gente tem. Então, quando a gente pensa em rastreabilidade, a gente precisa pensar a rastreabilidade como um sistema de informação, não só para garantir a origem do produto, garantir essa segurança sanitária, mas como é que a gente usa esse sistema de informação para demonstrar que existe uma evolução na produção, que você está melhorando a produção e ao mesmo tempo está reduzindo emissões, conseguir garantir essa origem legal do que está sendo produzido, exportado. E o Estado, ele é o dono das informações, né? É o Estado que tem o cadastro ambiental rural, é o Estado que tem as informações de trânsito animal, é o Estado que tem a capacidade de criar essa infraestrutura. Eu acho que o Mato Grosso tem o IMAC, né, como uma instituição que pode
trabalhar e acessar essas informações e como é que você usa isso para demonstrar, né, essa cadeia pecuária sustentável, eu acho que tem uma grande oportunidade para o IMAC agir proativamente em cima dessa questão, e acho que é o que eles estão fazendo. Mas é isso, assim, se eu tivesse um recado para dizer aqui, né, a gente precisa pensar a rastreabilidade não só como controle, mas como uma ferramenta que vai também permitir esse acesso ao mercado, permitir aos produtores terem reconhecidos os serviços ambientais que eles prestam. A gente tem hoje iniciativas no Brasil que estão tentando fazer essa mensuração de carbono em larga escala na agricultura. Como é que a gente junta tudo isso, define métricas e cria uma plataforma onde os produtores podem colocar suas informações, colocar informações sobre seu sistema produtivo, e que a gente use isso para levar incentivos, direcionar políticas públicas para fazer uma pecuária cada vez mais eficiente. E assim, a gente está falando de rastreabilidade, acesso ao mercado, não é por causa da Europa, né? A Europa é o primeiro bloco comercial que tem uma demanda oficial em relação ao desmatamento, por exemplo. Mas do lado privado, a gente já vem sentindo isso há muito tempo. Quer dizer, você precisa de rastreabilidade ambiental não para vender para a Europa, mas para vender carne no Atacadão, lá em Cuiabá. Né? Porque o Atacadão faz parte do Carrefour, que é uma empresa que tem compromissos globais em relação ao clima, em relação a desmatamento, enfim. Então, assim, a gente está falando no âmbito privado, né? Todas as nossas indústrias que hoje operam na Amazônia estão debaixo dos chamados acordos da carne, os termos de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal. A gente tem a maioria desses grandes clientes, compradores de carne, que têm esses compromissos públicos em relação ao clima, em relação a florestas. A gente tem um setor financeiro que, para colocar dinheiro na atividade também, quer garantias de que o dinheiro que eles estão colocando vai ter um impacto positivo na transformação dessa produção. Então a gente precisa pensar a rastreabilidade como um instrumento para tudo isso, né? Para trazer investimento, para acessar mercados, para garantir legalidade e proteger as empresas e impulsionar o Estado. E como eu falei, acho que o Mato Grosso tem uma grande oportunidade, por causa do IMAC, por causa da administração que tem hoje, de construir isso de uma maneira que seja positiva para o Estado, para a produção, e que permita a gente continuar crescendo. Obrigado. Obrigada, Fernando. Depois a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essas questões, abordadas aqui já pelo nosso secretário César Miranda e também agora pelo Fernando Sampaio. Vamos, então, ouvir o Giovanni Michelon de Castro, do IMAC. Bom dia a todos. Como o secretário César falou, é muito fácil falar de Mato Grosso, mas ao mesmo tempo a gente tem uma complexidade muito grande quando a gente vai falar sobre aspectos comerciais, aspectos legais da própria legislação brasileira, mas também de imposições mercadológicas quando a gente vai falar de uma forma mais ampla. Como o secretário César falou, o IMAC ele visa promover a carne de Mato Grosso, mas não só. A gente tem um papel fundamental e precípio e basilar na nossa lei de instituição, que é justamente a melhoria da carne de Mato Grosso e também a questão da rastreabilidade. Então, quando a gente vai falar de rastreabilidade, o IMAC vai assumir o papel de rastreabilidade, a gente consegue falar com clareza, com uma equipe, como o secretário falou, enxuta, mas muito eficiente. Então, sobre os aspectos legais, quando a gente vai falar de uma política pública que o IMAC está construindo, junto com o Estado de Mato Grosso, apoiado com a SEDEC, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, para a gente conseguir desenvolver, porque, querendo ou não, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente vai abordar critérios socioambientais, que a SEMA, obviamente, hoje é a base de toda a informação socioambiental no Estado. Então,
a lei do passaporte verde, o passaporte verde, ele busca um monitoramento socioambiental harmonizado. E por que harmonizado? A nossa ideia é criar uma cadeia, e o papel do IMAC é justamente a representatividade do produtor até o frigorífico. Ou seja, a gente amplia de ponta a ponta. Então, a gente tem que dar segurança jurídica para toda a cadeia. Então, a nossa ideia, quando a gente constrói uma política pública com apoio do Ministério Público Federal e outras entidades, seja elas nacionais e internacionais, nós desenvolvemos o passaporte verde balizado em 3 eixos. E, obviamente, o primeiro eixo, que é o eixo da conformidade. E o eixo da conformidade, a gente vai falar da rastreabilidade socioambiental, que hoje é uma exigência da cadeia produtiva. Quando vai chegar no frigorífico, tem toda aquela checagem. Então, a política que está sendo criada pelo Estado de Mato Grosso, ela busca ser inclusiva, não mais exclusiva. A legislação, basicamente, e o mercado, ele já vem com a questão da exclusão, mas o passaporte verde ele vem incluir o produtor rural ao mercado, mas balizado nas normas já colocadas. E com a busca, obviamente, da regularização ambiental. Quando a gente vai falar de mercado, a gente tem que falar do protocolo Boi na Linha, na questão ambiental, que é uma iniciativa do Ministério Público Federal, que inclusive nós estávamos juntos lá em Xangai. Eles estava o coordenador do GT da Amazônia, junto com o Dr. Eric Masson, que hoje não é mais da pauta ambiental, mas tem os seus laços junto com o IMAC na construção dessa política. E quando a gente vai falar do eixo 1 de conformidade, a gente vai passar por diversos critérios, e um dos critérios que foi uma construção do IMAC, que foi o PREM, que é o Programa de Reinserção e Monitoramento. E o que é o PREM? O PREM nasceu da necessidade de reincluir o produtor, trazer de volta ao mercado o produtor, mas que ele regularizasse seus passivos ambientais em conformidade com a legislação estadual, conforme as exigências da própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Então, é trazer o produtor ao mercado, obedecendo a legislação e trazendo conformidade a todo o processo e segurança ao produtor, que ele volta a comercializar, e trazendo segurança à ponta, à indústria, que pode comprar com a segurança e chancelada pelo Ministério Público Federal. Então, a criação de uma política pública, ela vem justamente traçando nortes para que a gente consiga trazer segurança jurídica acima de tudo, porque o produtor, acho que é a parte mais frágil de toda a cadeia, e incluir o produtor para que ele se adeque à realidade ambiental já posta no Estado. Como o secretário falou, não é inventar novas regras, é utilizar das regras já colocadas para reincluir o produtor. Então, dentro desse eixo 1, a gente cria a questão da conformidade, que basicamente inicia-se pelo PREM e a inserção desse produtor. E ele vai ser monitorado a todo tempo. Então, esse monitoramento dá segurança jurídica para a indústria, para não ser penalizada pelo Ministério Público por conta do TAC da carne, dos próprios critérios do protocolo Boi na Linha. E, obviamente, a política pública ela não se baseia tão somente no eixo 1 da conformidade. A nossa ideia sempre é ultrapassar e ir um pouco além para melhoria. O eixo 2 é justamente a questão de melhoria e reforma de pastagem, que acredito que seja a próxima pauta aqui, justamente para melhorar a produtividade, como o Fernando falou. A nossa ideia é na melhoria da produtividade, com menos emissões de carbono, e trazendo o produtor e o pequeno e médio produtor, que normalmente são aquele elo mais fraco de acesso à informação, acesso a formas de investimento, e trazer esse produtor
para que a gente consiga efetivar uma política pública completa e aí a partir disso a gente vai para um eixo 3, que dentro da política pública a gente está como pagamento de biodiversidade, mas não só. Isso é uma forma mais ampla, que aí a gente vai trabalhar com questão de crédito de carbono, o próprio pagamento por biodiversidade, que basicamente, estando o Estado conservando 62% da sua vegetação, é justamente o produtor que possui o bônus e a questão ambiental e que ainda ele não é ressarcido e ele não é pago por isso. Então, a política pública construída junto ao Estado, construída junto à SEDEC, é justamente trazer esses 3 eixos para que o produtor se sinta seguro do eixo conformidade, adequando a questão ambiental já colocada no Estado de Mato Grosso, conforme o Código Florestal e normas internas, normas estaduais. No eixo 2, trazer o produtor para que ele melhore a qualidade da carne, a qualidade das suas pastagens, aumentando a produtividade. E um eixo 3, que é justamente que o produtor que conserva, e é ele que de fato conserva no Estado de Mato Grosso, receba por isso. Então, o Passaporte Verde é uma grande política pública que foi desenhada a muitas mãos e conversada com várias entidades para justamente construirmos e efetivarmos uma política pública ambiental efetiva para o produtor. Então, é muito ampla, a gente poderia fazer e falar por horas e horas da lei do Passaporte Verde, porque realmente cria-se uma complexidade muito grande, mas estabelecendo esses três eixos de uma forma mais resumida, eu acho que o Estado de Mato Grosso, como sempre, como vanguarda, e sempre foi vanguardista na questão ambiental, é trazer e efetivar uma política pública que funcione, mas que proteja quem efetivamente impulsiona a economia não só no Estado de Mato Grosso, mas a economia do Brasil. Então, protegendo o produtor, a gente consegue proteger a economia do Estado de Mato Grosso, que está fundamentada nele, e trazer segurança jurídica de ponta a ponta para toda a cadeia. Acredito que seja isso. Obrigado. Obrigada, Giovanni. Nós ainda temos 15 minutos aqui no nosso painel. Enquanto isso, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, os nossos painelistas poderão fazê-lo. E, ao fazê-lo, eu gostaria que, por gentileza, falasse o nome, se identificasse, para que a gente pudesse manter o registro. Bom dia a todos. O meu nome é Diego Bertuol, sou da ProSoja Mato Grosso, onde que estou como diretor administrativo. Queria fazer uma colocação e uma pergunta também, acredito que seja mais para o nosso secretário. Parabenizar o nosso Estado, que está aqui sendo representado pelo nosso secretário, no último mês, vamos dizer, a derrubada da moratória da carne, né? Nós tivemos moratória da soja e da carne, né? E nós tivemos, então, a quebra dos incentivos fiscais para quem continuar fazendo essa colocação, trazendo mais segurança para o pecuarista, para o produtor, conseguir produzir mais com segurança jurídica, segurança de investimento. O que o governo do nosso Estado espera a partir de janeiro de 2025 com essa sanção, com essa aprovação desse projeto de lei, secretário? Obrigado, Diego. A gente precisa inverter a lógica das coisas, né? Sempre escuto, como todos nós escutamos, o Brasil precisa parar de falar mal do Brasil, né? A gente precisa parar de falar mal do produtor rural. O produtor rural é um herói. Tem o mau produtor rural, tem aquele que trabalha na ilegalidade, ele tem que ser combatido e tem que sofrer as sanções da lei. Lei esta que é a lei mais restritiva do mundo. Aonde no mundo, nem em países comunistas, que a propriedade é coletiva, não é privada, certo?
um cidadão fica responsável em preservar 80% e não pode usar 80% daquilo que é seu, que ele pagou por aquilo ali, e ele ainda é responsável por manter aquilo de pé. Então, maior demonstração que essa de boas intenções e de mostrar que nós somos sustentáveis e estamos preservando o nosso meio ambiente, não tem lugar nenhum no mundo que faça isso. E a questão dessa lei estadual, conhecida como da moratória da soja, foi um movimento natural de defesa da nossa soberania, não só brasileira, como estadual. A lei é muito clara e muito fácil de ser entendida. Se uma indústria, Marcelo, estiver fazendo uma venda para qualquer lugar do planeta, e nessa venda existir cláusulas contratuais que exijam certos controles ou exijam certos parâmetros, perfeito. É uma decisão entre comprador e vendedor. Ponto. Agora, diferente se, de forma voluntária, um grupo de empresas se reunir e resolver não cumprir a lei florestal brasileira, o Código Florestal Brasileiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, para que ter uma lei? Então, você vai agir assim, de forma voluntária, quer dizer, criando mais regras restritivas àquilo que já existe no Brasil, que são as mais restritivas do mundo, ótimo. O Estado se dá o direito de não lhe dar incentivo fiscal. Porque o que é o incentivo fiscal? É o Estado abrindo mão de uma arrecadação de impostos, certo? Para incentivar a industrialização, a geração de emprego, o investimento. E ninguém faz isso tão bem no Brasil quanto o Mato Grosso. Os incentivos fiscais de Mato Grosso, eles não têm burocracia, não têm onerosidade para a empresa, é uma adesão. O empresário senta na frente do computador, cadastra a empresa dele, diz os quinais dos produtos que ele vai produzir e automaticamente ele está incentivado. Quer dizer, o Estado está abrindo mão, se não me falha a memória, nesse ano são 14 bilhões que o Estado está dando de incentivo fiscal. Então nós vamos dar incentivo fiscal para aqueles que estão preocupados com o Estado de Mato Grosso, com o produtor matogrossense e com a observância da legislação brasileira e estadual. Foi isso que foi feito. Um projeto que foi muito discutido na Assembleia Legislativa, que teve o apoio do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta. E Mato Grosso tem uma característica fantástica, nós temos um governador que veio da indústria, da cidade, temos um vice-governador que vem do agro. Então, é um casamento perfeito, certo? De pessoas que conhecem a realidade. Então, é um projeto muito fácil de ser defendido e que eu espero que sirva de exemplo para outros estados brasileiros. Fernando e Giovanni, acho que essa pergunta cabe para vocês. Você comentou a respeito de exigências comerciais de determinadas empresas privadas e determinados países para comprar carne brasileira. E que os degraus de exigência ambiental têm subido, né? Meu nome é Luiz Pedro Bier, eu sou vice-presidente da ProSoja de Mato Grosso, sou pecuarista também e sou agricultor. E a agricultura e a pecuária tropical têm uma determinada característica no Brasil que não se vê em nenhum outro lugar do mundo, né? A pecuária brasileira é diferente das demais, é uma tecnologia própria, uma maneira de fazer a produção própria. E a gente tem determinadas características que são só nossas. Você enxerga que essas exigências ambientais, elas também estão sendo aplicadas para os nossos concorrentes, porque quando a gente compara a indústria americana e a indústria brasileira, elas são completamente diferentes, ou a indústria australiana, por exemplo. Elas também estão sendo exigidas ambientalmente, ou isso pode ser uma barreira comercial disfarçada? Fala a verdade, abre o coração. Bom, vamos lá. Eu acho que
quando a gente vem nessas COPs, né, essa discussão toda de clima, ela tem um monte de reflexos nos governos, no setor privado, no setor financeiro. Quer dizer, essa história do clima ela entrou na agenda de todo mundo. Há muito tempo, né, que as COPs vêm fazendo essa associação entre floresta e clima. Quer dizer, manter floresta em pé é fundamental para o equilíbrio do clima no planeta. Isso é conclusão desses cientistas todos que trabalham nessa agenda do clima aqui. E aí, por causa disso, né, quais são hoje os grandes vetores de desmatamento no mundo? Um deles é expansão de produção de commodities. E aí, quando você olha para o mapa do mundo, né, quais são os lugares onde você tem mais perda de floresta associada à expansão da produção de commodities? Você tem alguns lugares como a Indonésia, por causa de óleo de palma, e você tem o Brasil por conta de pecuária e soja, pecuária na Amazônia, soja ali no Mato Piba, talvez, e alguns países que têm pressões diferentes, né? Os países do Chaco ali, Paraguai, um pedaço da Argentina. Então, assim, tem algumas regiões no mundo que estão de fato no holofote porque é onde se constata essa perda de floresta por expansão de commodities. E aí isso se traduziu para muitas dessas empresas que trabalham com commodities, seja carne, soja, papel e celulose, óleo de palma, café, cacau, enfim. As empresas compradoras assumindo esses compromissos de desvincular desmatamento das suas cadeias. Então, na prática, isso se traduziu no mercado internacional como um produto sustentável é um produto sem desmatamento. E aí isso entra em conflito dentro das cadeias, porque o Brasil hoje tem uma legislação pesada, que é a do Código Florestal. O produtor tem todo o custo disso e não tem benefício nenhum hoje. E aí essas exigências de mercado começam a criar coisas adicionais ainda, né? Então a gente cria todo esse conflito na cadeia por causa desse contexto todo. Agora, a forma como eu enxergo, assim, exatamente como o secretário falou, você pode ter uma empresa, seja um frigorífico ou uma trilha de soja, que tem um cliente com determinadas exigências, é uma questão comercial entre a empresa, o comprador e os fornecedores dela. Então eu acho que isso tem que ser respeitado, né, essa dinâmica de livre comércio, de você, enfim, poder vender e comprar de quem você quiser para atender determinadas exigências. E por outro lado, assim, eu acho que a gente tem que... O Brasil tem dois grandes ativos. Um é o Código Florestal e o outro é essa agricultura de baixo carbono que a gente criou. Isso deveria ser a nossa garantia de sustentabilidade para qualquer mercado no mundo inteiro. Então, assim, a gente precisa sair da questão de... a gente precisa preservar os direitos individuais dos produtores, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente trabalha para poder demonstrar que essa produção é sustentável? E até quando eu estava lá no Mato Grosso, a ideia um pouco da PCI era isso, quer dizer, eu não estou olhando se cada produtor está desmatando ou não, eu estou olhando o conjunto do Estado, né? Mato Grosso, as informações que a gente tinha lá, tem 14 milhões de hectares de pasto com alta aptidão para agricultura. Quer dizer, você tem a possibilidade de crescer. Áreas não utilizadas de pastagem são em torno de 10 milhões. E assim, a demanda mundial de soja nos próximos 10 anos é isso, 10 milhões de hectares. Quer dizer, a demanda de soja do Brasil inteiro para mercado doméstico de exportação cabe dentro do pasto de Mato Grosso e ainda sobra pasto, né? Então, aí sim, como é que a política pública pode incentivar que essas terras sejam melhor aproveitadas e convertidas em agricultura? Que tipo de instrumento você precisa para isso? E ainda que você tenha desmatamento legal acontecendo, você vai ter regeneração acontecendo também, por causa do Código Florestal, e uma coisa compensa a outra. Então, assim, você demonstra que a produção do teu estado é sustentável sem pisar no direito individual de cada produtor. Eu acho que esse é um caminho que tinha que ser explorado. Só que
A palavra da moda agora é narrativa, né? Quando descobriram o Brasil, a Universidade de Oxford já existia, tá? Beleza? A agricultura tropical, a conquista ou o desbravamento do oeste brasileiro tem 40 anos. Né? E repito, quando descobriram o Brasil, a Universidade de Oxford já existia. Então existe uma narrativa aí que é fácil dizer assim, aonde acontecem novos desmatamentos? Porque no Velho Mundo já aconteceu há trocentos anos atrás. E a gente tem que ser muito objetivo. Hoje o mundo, Marcelo me ajuda aqui, tem 8 bilhões de habitantes, não é isso? As projeções da ONU, das entidades aí, é que em 2050 sejamos 9 bilhões de habitantes. O ser humano vive sem um monte de coisa, mas eu não acredito, por tudo que a gente lê, que o ser humano viva sem comer e sem beber água. Então a gente precisa preservar a água e produzir comida. E vai produzir comida aonde? Na Europa? Ah, a Danone não vai comprar mais a soja brasileira. Passar bem, vai comprar soja onde você quiser. Nós não precisamos da Danone. Não precisamos. Vai comprar soja onde você quiser. Sabe qual é a maior política ambiental que eu já vi acontecer no Mato Grosso? Foi o boi China. O mercado chinês veio exigir um boi de 31 meses, que é um boi precoce. Sabe o que aconteceu, gente? Aconteceu simples, o produtor teve que investir em genética, melhorar a genética do bovino que ele produz. Hoje ele abate um boi com 2 anos, com uma carcaça, quer dizer, um peso maior, produzindo mais carne e, para isso, utilizando menos áreas de pastagem. Por isso que sobram uns 10 milhões de hectares de áreas não utilizadas de pastagem em Mato Grosso. Por quê? Porque ele teve que partir para o confinamento, para o semi-confinamento, por complementar a alimentação do bovino para poder atender um mercado. Isso é uma política de preservação ambiental. E Mato Grosso hoje tem um grande investimento em pesquisa, junto com a Universidade de Nebraska, a Universidade de Viçosa, sobre os nossos aquíferos, sobre as nossas águas, para que a gente crie uma legislação. Está aqui o representante da nossa Secretaria de Meio Ambiente, que participa disso, cria uma legislação de outorga de água. Vocês já imaginaram Mato Grosso, que produz 2 safras, plantio direto, negócio de carbono, tudo atendido. Nós com irrigação, fazendo 3 safras no Mato Grosso. É isso que nós precisamos. E isso sim, na minha visão, chama política responsável de produção de alimentos sustentável. Nós temos ainda 10 minutinhos, eu também gostaria de provocá-los mais um pouquinho. Uma questão para o César Miranda, a gente vê que vai ficando cada vez mais difícil também para o pequeno produtor pecuarista, né? Então, como que, secretário, você vê essa perspectiva dessa nova organização da cadeia produtiva de carne, em que o pequeno, o médio, quer dizer, principalmente o pequeno, como é que ele vai se organizar para participar desse processo? E para o Giovanni e o Fernando, eu gostaria que eles falassem um pouco também. Nós acompanhamos no Mato Grosso uma migração da pecuária para a produção agrícola, né? Então, grandes áreas estão substituindo a pecuária. Isso não significa que estamos diminuindo, né, reduzindo a produção de bovina no estado. Mas há uma preocupação do produtor, eu imagino, né, o Luiz falou um pouco sobre isso, de cada vez também investir mais em inovação, em tecnologia, para que você, em menos áreas, né, numa área menor, possa também ter uma boa produção. Eu primeiro? Bom, eu estava, essa semana, em Xangai, ouvi uma frase que eu achei fantástica. Diz que o que nasce grande é filho de baleia. Todo grande um dia foi pequeno. E existe uma fantasia também que Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil, se Mato Grosso fosse um país, seria o 4º maior produtor de soja do mundo. Brasil, Estados Unidos, Mato Grosso, Argentina. Na safra 2023, nós passamos de 100 milhões de toneladas. Eu me lembro bem, na virada do século, o Brasil comemorando que tinha produzido 100 milhões de toneladas.
Quer dizer, 23 anos depois, o Mato Grosso produziu 100 milhões de toneladas. E existe essa fantasia que Mato Grosso é um estado de grandes produtores. Não, nós temos grandes produtores, temos produtores, alguns que plantam 200 mil hectares, 400 mil, mas a grande maioria, está aqui a ProSoja, para me dizer se eu estou falando alguma besteira ou não, é produtor de 1.000, 2.000 hectares, 2.500 hectares, que na agricultura tropical é um pequeno produtor. Né? Na questão do bovino, quem produz o bezerro é o pequeno produtor, o bezerro. Então, o governo do estado tem um grande programa de incentivo, não só para a pecuária leiteira, como para a pecuária de corte, de melhoramento genético, que a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos animais, para produzir mais com menos animais e em menos espaço territorial. E essa rastreabilidade que está sendo construída para o indireto, quer dizer, desde o bezerro até o boi que é abatido, porque hoje o boi que é abatido, ele já é rastreado. Né? Fique bem claro isso. Vai ser focado exatamente para o pequeno. Por isso que o nosso projeto de lei, que está em fase final, demorou um pouco para que a gente atendesse e criasse um projeto de lei que houvesse uma transição, professora Vera, para ser atrativo, quer dizer, o pequeno produtor ser voluntário, certo? Na rastreabilidade. Nós iniciamos agora uma POC em Pedra Preta, são os primeiros 30 mil selos, né? Exatamente com pequenos produtores, Marcelo, para que ele veja a vantajosidade e o retorno financeiro que isso vai trazer para ele. É assim que se constrói boas políticas, porque essas políticas também são mudanças culturais. Quando eu cheguei no Mato Grosso há 40 anos atrás, não tinha um produtor que não queimava para limpar pasto. Por quê? Porque era o único jeito. Falaram, você vai limpar pasto, tem que tocar fogo. Isso hoje é uma prática que não se usa mais. Certo? Então o produtor precisa o quê? De assistência técnica, tecnologia e remuneração. Eu sempre friso isso, remuneração. Nenhum de nós, nenhum das senhoras e dos senhores vai falar de sustentabilidade, preservação ambiental se estiver passando fome. Se não estiver conseguindo atender as necessidades básicas dos seus. Essa é a premissa número 1. É rentabilidade, certo? É oportunidade de inserir num sistema econômico o pequeno, o médio e o grande. Até porque o pequeno precisa ter oportunidade de se tornar um grande, se for de competência e vontade dele. Muito obrigado. Sobre a mudança da lógica no estado de Mato Grosso e o avanço da agricultura sobre a pecuária, de fato, isso vem acontecendo. Acredito que, obviamente, seja por critérios econômicos, e isso é muito claro, mas a gente também vê um outro movimento, e o outro movimento é o consórcio. Consorciar a agricultura com a pecuária, e isso vem dado muito certo para a política dentro do estado de Mato Grosso. Mas eu só queria voltar num ponto que o Luiz colocou a respeito da questão de mercado, e eu acho que a gente precisa colocar muito bem, e que o IMAC vem trabalhando arduamente a respeito disso. O que a gente precisa criar uma distinção, e aí eu posso até citar o nosso presidente Caio Penido, é que a gente tem que fazer uma distinção entre desmatamento zero e desmatamento ilegal zero. O desmatamento ilegal zero é isso que a gente tem que combater, isso que a SEMA tem feito muito bem, que é o desmatamento ilegal zero, mas não colocar em pontos de mercado e criar essa distinção quem desmata dentro dos critérios e dentro do player, dentro das 4 linhas do Código Florestal. Então, nós precisamos de fato criar essa distinção que o que a gente deve combater é o desmatamento ilegal zero, para que a gente não exclua o produtor que fez tudo em conformidade à legislação ambiental. Então, o IMAC vem correndo o mundo justamente para demonstrar essas distinções. Foi para Nova York, China, Europa, que tem a discussão do EUDR, que é uma discussão que ela transcende um pouco ao que é a nossa própria legislação, mas é isso, a gente precisa
trazer esses critérios e deixar muito claro os critérios do que é o ilegal e do que é o legal. E é isso que a gente tem que estabelecer como critérios básicos. Vamos ver, acho que o nosso tempo já foi, né? Eu acho que o nosso tempo... Nosso tempo já terminou, né? Depois a gente pode continuar essa conversa aqui daqui a pouco. Eu só ia perguntar quando sai a lei da rastreabilidade lá. Ah, responde aí, secretário. A lei está pronta. Nós estamos agora na fase final, está sendo analisada pela Secretaria de Fazenda do Governo do Estado do Mato Grosso, exatamente porque tem um incentivo ao pequeno produtor. E aí nós estamos discutindo que tamanho que será esse incentivo para que ele faça uma adesão natural. Obviamente isso vai ser durante um prazo, está sendo discutido aí 2 anos, 3 anos, e depois vai ser obrigatório, certo? Mas nós queremos fazer uma transição exatamente para fazer uma mudança de cultura e atrair o pequeno e o médio produtor rural para que ele veja a importância dele ser inserido nisso, de ter essa rastreabilidade para melhorar sua rentabilidade e abertura de mercados. Obrigada, César. 1 minuto, Giovanni, para você dizer suas palavras finais para a gente ir encerrando esse painel. Bom, acredito que expondo essa política, essa grande política pública do Estado de Mato Grosso e se tornando novamente um precursor no Brasil em relação à rastreabilidade, abarcando todos os eixos para que a gente crie, de fato, uma política de inclusão do produtor, não mais de exclusão. Porque conversando e lidando diretamente com o produtor diariamente, a gente vê realmente que ele já está cansado de ser excluído de todo o processo. Então, quando a gente cria uma grande política pública, a gente realmente precisa, e de fato a gente tem que conversar com quem vai de fato executar. Então, a ideia realmente a lei do passaporte verde, o passaporte verde é trazer tornar o Estado de Mato Grosso novamente precursor no Brasil e, de fato, o produtor se beneficiar daqueles eixos que foram construídos, da conformidade, da modificação, reforma e, obviamente, por pagamento de biodiversidade. Fernando. Bom, só agradecer de novo, assim, Mato Grosso é, de fato, né, o maior produtor do Brasil, o maior exportador de carne bovina e como liderança, assim, acho que tem que sair na frente, né? O Mato Grosso tem, de fato, todas as condições para criar uma política pública que seja inclusiva, que traga benefícios para o Estado, para o produtor. Tem o IMAC, tem um programa para reinserir esses produtores, tem a SEMA trabalhando regularização, enfim. Acho que tem todos os elementos ali para colocar junto, né? E para o Estado, de fato, oferecer essa rastreabilidade para o mercado. Mas é isso, assim, a gente precisa pensar a rastreabilidade como um sistema de informação que dá suporte não só para garantir essa legalidade, mas que dá suporte depois para que outras informações sejam adicionadas e que possam trazer incentivo para esse produtor que está lá melhorando sua produção, reduzindo emissões, enfim. Acho que tem inúmeras possibilidades futuras de uso de um sistema de rastreabilidade. Obrigada, Fernando. Secretário César, suas palavras finais. Agradecer a oportunidade. Como eu disse, é muito fácil falar de Mato Grosso. Mato Grosso tem um propósito muito bem definido de dar oportunidade a quem quer empreender, a quem quer trabalhar, a quem quer produzir, seja na área rural ou urbana. E tem um governo que tem uma responsabilidade, não só com a legislação, todas as legislações, inclusive ambiental, de coibir, e está aí a nossa Secretaria de Meio Ambiente, que coíbe muito fortemente aquilo que é ilegal,
mas também temos a obrigação de defender aquilo que é legal e respeitar as leis e a soberania do nosso país e construímos políticas que nós chamamos de políticas de Estado, porque as políticas são construídas junto com os segmentos econômicos organizados para que sejam benéficas ao produtor, ao empreendedor urbano, ao empreendedor rural e, obviamente, consequentemente, ao meio ambiente, seja sustentável, preserve o planeta e etc, etc, etc. Muito obrigado. Muito obrigada aos nossos painelistas. Eu agradeço também a presença de todos e todas que estão aqui presencialmente nos acompanhando e também nos acompanhando por meio remoto. E dizer que, se os senhores e as senhoras não conhecem ainda Mato Grosso, venham conhecer Mato Grosso e, sobretudo, venham investir em Mato Grosso. Muito obrigada. Alô? Ei, som? Alô, som?